Uma rocha vulcânica escura produz o som límpido de um sino metálico ao ser golpeada. O fenômeno incomum ocorre em clareiras isoladas de florestas densas, onde milhares de blocos pontiagudos se acumulam em encostas áridas e cinzentas. Ao contrário do que a intuição sugere, essas pedras não são ocas e não possuem cavidades internas que funcionem como caixas de ressonância natural. Trata-se de blocos maciços de diabásio, uma rocha extremamente pesada, densa e rica em ferro, que sob condições normais deveria produzir apenas um estalo abafado e seco ao sofrer qualquer impacto. A sonoridade incomum se origina na rede cristalina rígida formada sob pressão colossal, quando o magma resfriou lentamente no subsolo há milhões de anos. Esse resfriamento lento permitiu que os cristais de minerais, como piroxênio e plagioclásio, se organizassem em uma trama tridimensional incrivelmente compacta e interligada. O que se ouve ao golpear a pedra é a vibração dessa rede cristalina altamente coesa, que transmite as ondas sonoras sem dissipar a energia de forma rápida. Para observar o processo em funcionamento, cientistas realizaram testes de impacto que revelam a integridade física dessas formações. Quando um bloco individual é atingido por um pequeno martelo, a vibração mecânica percorre toda a sua extensão e retorna pelas extremidades, gerando ondas estacionárias de alta frequência. Se analisarmos a rocha em laboratório, percebemos que não há microfissuras, bolhas de ar ou porosidades comuns em outras pedras sedimentares ou graníticas. Qualquer espaço vazio interno funcionaria como um amortecedor acústico natural, absorvendo o impacto físico e silenciando o som. Apenas as pedras perfeitamente íntegras, que resistiram ao desgaste ambiental sem sofrer fraturas invisíveis, mantêm a capacidade de ressonar. No entanto, essa explicação puramente mineral esbarra em um comportamento estranho que desafia a lógica dos objetos isolados. A maioria dos visitantes que tentam desvendar o mistério acredita que a sonoridade é uma propriedade exclusiva da própria composição química da rocha. Contudo, se removermos uma dessas pedras cantantes de seu campo original e a colocarmos sobre o solo macio ou na grama da floresta vizinha, o sino silencia de imediato. O golpe do martelo volta a produzir apenas um impacto surdo, idêntico ao de qualquer pedregulho comum de beira de estrada. Isso demonstra que o som não pertence apenas à rocha individual, mas à forma como todo o campo de pedras foi estruturado pela natureza ao longo de milhares de anos. Os blocos não estão simplesmente jogados sobre a terra, mas empilhados uns sobre os outros em múltiplas camadas complexas, tocando-se apenas em pontos de contato extremamente reduzidos e precisos. Essa configuração peculiar cria um isolamento acústico perfeito em relação ao chão úmido, que normalmente absorveria e amorteceria as vibrações mecânicas. O campo funciona como um gigantesco xilofone natural, onde cada pedra está suspensa sobre as outras, livre para vibrar sem que a energia seja drenada pela terra abaixo. Para compreender a origem dessa disposição geométrica tão precisa, precisamos examinar as forças geológicas que moldaram a paisagem local. Durante a última era glacial, a região passou por ciclos intensos de congelamento e degelo contínuos. A água penetrava nas fendas das grandes placas de rocha expostas e, ao congelar, expandia-se com força suficiente para despedaçar a rocha sólida em milhares de fragmentos angulares. Esse processo de fraturamento por gelo empurrou as rochas menores para as bordas e acumulou os blocos maiores e mais pesados no centro das depressões geológicas. À medida que as geleiras recuavam, fluxos maciços de água de degelo lavavam toda a terra, a argila e os sedimentos finos acumulados entre os blocos, deixando apenas as pedras limpas e empilhadas em um equilíbrio físico instável. O resultado é um arranjo onde as pedras apoiam-se mutuamente em suas arestas mais afiadas, minimizando a área de contato físico e maximizando a ressonância acústica de todo o conjunto.
Ainda assim, o empilhamento perfeito não explica completamente porque algumas pedras vizinhas, com a mesma composição química e formato semelhante, permanecem completamente mudas quando golpeadas. Estudos geofísicos revelaram que as pedras sonoras guardam um segredo ainda mais profundo, escondido em seu estado de tensão elástica interna extrema. Durante o resfriamento original do magma sob a crosta terrestre, as camadas externas da rocha solidificaram-se primeiro, contraindo-se e criando uma casca externa rígida em torno de um núcleo que ainda estava quente e expandido. Quando o núcleo finalmente esfriou e tentou se contrair, ele foi impedido pela casca externa já rígida. Esse conflito físico congelou uma tensão mecânica permanente dentro da rocha, semelhante à energia armazenada em uma mola de aço altamente comprimida. É essa tensão acumulada que confere à pedra uma elasticidade mecânica incomum. Quando golpeada, a rocha não apenas resiste ao impacto, mas devolve a energia de forma elástica, gerando as frequências sonoras agudas que mimetizam o metal. Se cortarmos uma dessas pedras cantantes ao meio para analisar seu interior, a tensão elástica acumulada é liberada instantaneamente em uma micro-ruptura invisível na estrutura cristalina. A partir desse momento, as duas metades resultantes tornam-se completamente mudas, perdendo a integridade estrutural necessária para a ressonância sonora. Isso nos obriga a mudar a escala com que enxergamos esse fenômeno natural. O campo de pedras cantantes não é um monumento estático ou permanente, mas um sistema físico delicado que opera em um horizonte de tempo limitado. A erosão contínua, que originalmente libertou as rochas do subsolo profundo e limpou suas superfícies de qualquer sedimento, é a mesma força inevitável que acabará por destruí-las. À medida que as pedras sofrem a ação da chuva ácida e das variações bruscas de temperatura, microfissuras começam a se espalhar por suas cascas externas tensionadas, liberando a energia elástica acumulada ao longo de milhões de anos de forma silenciosa e irreversível. O perigo mais iminente para a sobrevivência desse instrumento natural, no entanto, não vem da fragmentação lenta das rochas, mas de um processo biológico contínuo e silencioso. O vento transporta constantemente poeira, esporos de musgo e folhas secas para dentro do campo de pedras. Esse material orgânico deposita-se nos vãos profundos entre os blocos, acumulando-se lentamente no fundo da pilha de rochas. Com o passar das décadas, essa matéria orgânica se decompõe e se transforma em solo fértil. À medida que a terra sobe pelos vãos e começa a envolver a base das pedras suspensas, ela atua como um amortecedor acústico natural. O contato físico constante com a terra úmida drena a energia da vibração, silenciando as pedras uma a uma de forma definitiva. O avanço silencioso da vegetação e o acúmulo gradual de sedimentos estão, de forma lenta e sistemática, desligando o campo acústico. O som metálico que reverbera na floresta quando golpeamos essas rochas é, na verdade, um registro acústico temporário de uma colisão entre eras geológicas distintas. Ouvimos a liberação de uma tensão mecânica que foi aprisionada no interior da matéria mineral, quando os continentes ainda estavam se separando, mantida em suspensão por um arranjo frágil de blocos que o gelo da última glaciação empilhou com precisão milimétrica. Cada toque de sino extraído dessas rochas representa um momento único de equilíbrio físico que a gravidade, a poeira e o tempo estão lentamente desfazendo. No silêncio progressivo que avança sobre o campo, as pedras cantantes revelam que até mesmo a aparente imutabilidade da rocha é apenas um estágio passageiro, uma breve pausa sonora antes que a Terra recupere o controle absoluto sobre o silêncio do mundo.